Vou cumprimentar de novo a galera que eu não estava gravando até agora, então, muito boa noite. Estou fazendo esse treinamento aqui sobre os óleos essenciais, exclusivamente sobre aromaterapia. Vou compartilhar agora aqui a minha tela com vocês, para a gente ter um pouquinho mais de referência. Vamos lá. Conseguem ver minha tela? Acho que sim, né? Se não estiver vendo, alguém me avisa. Bom, primeiro, sobre o que eu quero conversar com vocês hoje. Quais serão os temas abordados? Primeiro de tudo, e o mais importante, a ciência da aromaterapia, tá bom? Como que ela funciona e como que ela vai atuar no nosso organismo. Depois eu vou falar um pouquinho sobre a diferença entre os óleos essenciais e as essências, porque existe diferença, tá? Como que a gente pode usar, né, maneira de uso dos óleos essenciais e como e para quem que a gente vai vender o Evoke. Tem alguém com o microfone aberto? Deixa eu só fechar aqui. Fechou? Acho que fechou. Então vamos lá, pessoal. Eu coloquei essas fotos aqui para vocês verem, porque assim, são 3 cheiros que me trazem fortes emoções. Primeiro, a foto desse professor de violão aí, na verdade, para mim significa um cheiro de frustração. Por que significa um cheiro de frustração? Porque quando eu era criança, né, eu tinha 11 anos, eu pedi de presente de Natal para os meus pais um violão. Eu falei, eu quero aprender a tocar violão. Eu estava fazendo aula de piano, já sabia tocar um pouquinho. Falei, agora eu quero aprender o violão e ganhei o violão. E aí eu achei um professor para me dar aula e ele me deu aula assim, um mês, indo 2 vezes por semana na minha casa. E eu precisei desistir da minha aula de violão porque eu não aguentava o cheiro do perfume do professor. Tá? Então, assim, quando eu sinto aquele cheiro daquele perfume, me dá até um pouquinho de dor de cabeça, porque eu fico frustrada de não ter conseguido aprender o que eu queria. Tá? Isso é só um dos exemplos de como que os cheiros, eles mexem com o nosso emocional, certo? Outra coisa, tá vendo esse teto de madeira dessa casa que eu coloquei? Ele me lembra um cheiro de liberdade, né? Um cheiro de maturidade. Por quê? Quando eu me mudei de Santos, né, que eu morava com meus pais em Santos, para Bauru, que foi onde eu fiz faculdade, eu fui morar sozinha. E o primeiro lugar que eu morei era uma pousada que tinha um teto de madeira. Eu não sei se vocês conhecem aquele cheiro do teto de madeira, mas é um cheiro forte, né? Um cheiro que você entra, não tem como você não sentir o cheiro do teto de madeira. E esse cheiro, para mim, sempre que eu sinto ele em algum outro lugar, sabe uma sensação boa? Né? Uma sensação assim de, poxa, fiz a minha parte, passei no meu vestibular, estou na faculdade que eu queria, agora daqui para frente eu comecei a ser adulta e moro sozinha e eu estou dependendo de mim mesma, então assim, para mim tem uma lembrança boa, muito embora eu não goste muito do cheiro, mas a emoção é muito boa, que eu sinto quando eu sinto o cheiro de teto de madeira. Outro cheiro que me desperta fortes emoções, o cheiro do Natura Mamãe Bebê. Por quê? E é um cheiro, assim, que eu gosto, né, do cheirinho dele, mas é um cheiro que me traz um sentimento ruim. Por quê? Tinha uma moça que sentava do meu lado no cursinho, que ela usava esse perfume e eu não gostava da presença dela. Né? Ela ficava olhando muito, e sabe, assim, quando você se sente mal com a pessoa, né? E ela usava esse perfume, então, assim, quando eu sinto esse perfume, eu me lembro dela e a sensação é ruim, embora o cheiro seja bom. Então, assim, os cheiros, né, os aromas, eles têm a capacidade de mexer com o nosso emocional. E os aromas, eles têm sido muito estudados, né? Não é à toa que ele vai ser um mercado bilionário nos próximos anos. Por que ele tem sido muito estudado? Porque pelo fato dele mexer com o nosso emocional, ele também tem o poder de, não de cura, né? Não digo assim de cura de doenças, mas assim, para melhorar alguns estados de espíritos que a gente vai apresentando. E outra questão que eu fiquei pensando, né, para fazer esse treinamento para vocês, é que assim, todos os produtos da Junesse a gente sabe exatamente que eles são voltados para o rejuvenescimento e anti-envelhecimento. Então, por que a gente está na aromaterapia? Porque conforme o tempo vai passando, as nossas glândulas que produzem os nossos hormônios começam a entrar em uma baixa, assim como qualquer parte do corpo. Né? Depois dos 30 anos, a gente tem uma perda de função renal, né? A gente tem uma perda
de produção de colágeno, né? Isso todo mundo já está cansado de saber. A gente também tem uma perda na produção hormonal, né? E a produção hormonal, que produz hormônios, são aqueles que trazem as nossas emoções. É sobre isso que eu quero falar um pouquinho, tá bom? Então, voltando lá na aromaterapia, pessoal, terapia é uma terapia holística, assim como já mencionei, reconhecida pela Organização Mundial de Saúde. Ela é comprovada cientificamente, e eu procurei artigos científicos com estudos clínicos mostrando que realmente funciona, tá bom? A gente não está falando de uma coisa, de uma superstição, tá bom? A gente está falando de medicina. Ela utiliza os óleos essenciais para auxiliar no tratamento de distúrbios emocionais, físicos e mentais, tá bom? No nosso Evoque, especificamente, como ele é feito somente para ser usado no aromatizador ou pingar no travesseiro só para inalação, ele não foi feito nem para a gente ingerir e nem para passar na pele. O tratamento que ele vai fazer é totalmente emocional, tá bom? Ele não vai fazer nenhum tipo de tratamento físico, porque ele não vai ter contato com a nossa pele, tá? E outra coisa, pessoal, exige-se uma habilitação específica para atuar como aromaterapeuta, tá bom? Então, assim, a gente, como distribuidor da Junesse, a gente não pode chegar com um vidrinho de Evoque e falar que vai curar da depressão, falar que vai curar da ansiedade, que vai curar da insônia. Isso não vai acontecer. Tá? Não é que não vai acontecer, mas assim, a gente não pode tratar esse tipo de problema como se a gente fosse um profissional de saúde, né? Que é como se a gente tivesse uma habilitação específica. A gente pode sim indicar, explicando que vai melhorar, né? E que vai melhorar o funcionamento da produção desses hormônios, mas a gente não pode prometer a cura, tá bom? Lembre disso, assim como qualquer outro produto da Junesse, né? A gente não vai falar que o nosso Naara vai tratar artrite reumatoide, tá bom? Assim como a gente também não vai falar que o nosso Evoque vai curar um problema de uma pessoa que é bipolar. Isso não vai acontecer, tá bom? A gente não tem essa habilitação para fazer esse tipo de afirmação, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Como que a aromaterapia funciona? Primeiro, o que é o cheiro? O cheiro, ele é uma partícula, uma molécula, né? É uma molécula muito pequenininha, tanto que a gente não enxerga o cheiro, né? Não é nada palpável, não é nada que a gente consegue pegar na mão, né? Quando a gente abre o potinho do nosso óleo essencial e sente o cheiro, saem partículas de dentro do potinho que vão parar aqui na cavidade nasal, né? Na mucosa olfativa, né? E vai estimular o nosso nervo olfativo. Esse nervo, a terminação dele, aonde que fica? Fica no sistema límbico. O sistema límbico é o sistema do nosso cérebro que controla todas as emoções. E o olfato vai direto para o sistema límbico. Eu lembro que eu gosto muito de fisiologia humana, né? Como eu tive um pouco de fisiologia humana, não tanto quanto eu queria, mas tive bastante de fisiologia humana na faculdade. Eu gostava muito de entender como que funciona o corpo humano, porque para mim era um grande ainda é, né, um grande mistério, né, o funcionamento perfeito do nosso corpo humano. Mas vamos lá. Na aula de fisiologia humana, eu lembro direitinho do professor explicar o que era o tal do sistema límbico, por como que ele controlava as emoções. E ele falava assim pra gente: quando você vai falar eu te amo para uma pessoa, eu te amo do fundo do meu coração. Na verdade, você deveria falar para ela: eu te amo do fundo do meu sistema límbico, porque é o sistema límbico que, sem o funcionamento dele, não existiriam as nossas emoções, certo? Então, assim, ligando o olfato diretamente na área do cérebro que controla as emoções, é como se a gente desse um anti-inflamatório para uma célula que está inflamada. Tá? Então, essa substância vai estimular alguma glândula que está ali no sistema límbico, que é o nosso sistema que fica ali no nosso hipocampo, né? Um sistema mais central do cérebro, e vai fazer as emoções. Quem aqui já sentiu cheiro de infância? Olha só que legal, quando a gente fala cheiro de infância, cada um lembra de um certo cheiro de infância. Por exemplo, o meu cheiro de infância é um cheiro de pão de queijo cru, que eu lembro da minha avó fazendo o pão de queijo. Mas tem gente que fala que o cheiro de infância é o cheiro da grama molhada, é o cheiro do orvalho da manhã, é o cheiro de qualquer coisa, né? O que te lembra a infância? Não, minha infância é cheiro da sapatilha da Melicinha,
né? Isso é cheiro de infância. Cada um tem um cheiro que remete à sua própria infância. Um cheiro de saudade, né? Quando você sente um cheiro, você fala assim, nossa, gente, que saudade daquela época. Você está sentindo aquele cheiro, você fala assim, olha, estou sentindo o cheiro do lugar. Ah, deixa eu dar um exemplo. Eu fui passar o Réveillon agora em Campos do Jordão com meu marido, né? E com a minha família toda. E o meu marido, ele passou a infância dele em todos os Réveillões indo para essa mesma colônia que a gente ficou em Campos do Jordão. A hora que a gente entrou no restaurante, ele falou, nossa, olha que cheiro de infância. E assim, para mim, esse cheiro não fazia o menor sentido. Nem estava sentindo cheiro nenhum, cheiro de restaurante, comida, normal. Né? Mas para ele remeteu à infância, por quê? Passou a infância inteira, né? Indo repetidas vezes no mesmo lugar, e ele sentiu o cheiro da infância, sentiu saudade daquele cheiro, né? Cheiro de solidão, né? Um cheiro que você sente, você fala assim, puxa vida, isso aí me traz tanta saudade, um cheiro de solidão, um cheiro de angústia, né? Tem cheiro para todos os tipos de sentimentos, né? O cheiro de quando você sente o perfume da pessoa que você ama, né? Um cheiro de quando você sente o perfume dessa pessoa. Gente, vamos contar uma história de amor? Vamos contar uma história de amor. Não de amor, uma paixãozinha, uma paixonite. Quando eu estava na faculdade, eu tinha um namoradinho, né? Que eu saía com ele e tudo. E assim, durou pouquíssimo, durou 3 meses. Não era nem. Era um rolinho, vai, vamos lá. Não é um rolinho, não era um namoradinho, não, um rolinho. E quando eu ficava com ele, justamente nessa época, nesses 3 meses, eu tinha comprado aquele creme dental de close-up sabor frutas vermelhas. Não sei se vocês chegaram a usar esse creme dental. Depois que eu terminei, eu nunca mais consegui nem sentir o cheiro desse creme dental, de tanto que me lembrava essa pessoa. Eu tive que tirar, tive que jogar fora. Eu falei, não posso mais usar isso, porque senão fica me lembrando desses trecos que não tá me fazendo bem. Então, assim, os cheiros, eles trazem emoções pra gente, né? Cheiro da casa da avó. Quem que aqui lembra o cheiro da casa da avó? Eu lembro direitinho o cheiro da casa da minha avó. Eu entrava e já sentia o cheirinho, né? Cheiro de Ica. Ai, não, um negócio, não. Esse cheiro me lembra um negócio muito ruim, né? Cheiro de chuva, né? Tem bastante gente que fala, ai, cheiro de chuva, que gostoso, né? Então, assim, todos os cheiros para que a gente se submete, existem algumas conotações pessoais. Porém, a aromaterapia estuda o quê? Os cheiros que trazem o estímulo cerebral que que engloba todas as pessoas, né? Então ele consegue estudar, né? O maior centro de aromaterapia é na França, um centro de aromaterapia muito grande, muito sério. E ele consegue saber que o cheiro de lavanda vai trazer uma sensação de relaxamento para todo mundo. Né? Então, isso é um estudo científico, estudo clínico, comprovado. Tá bom? Sentimentos e emoções. Coloquei aqui essa moça com carinha de apaixonada, porque a gente precisa lembrar que os nossos sentimentos, eles são substâncias químicas. É muito estranho falar que os sentimentos são substâncias químicas, mas eles são, né? São substâncias químicas que a gente produz quando a gente sente, ou que a gente deixa de produzir por algum motivo. Vamos colocar aqui um exemplo. Quando o amor, né? Assim, você está apaixonado por uma pessoa. Você tem liberação de adrenalina, de noradrenalina, de feniletilamina, dopamina, oxitocina, serotonina e endorfina. Isso é o amor. Se a gente tirar todos esses hormônios, a gente deixa de amar. Olha só como é importante a gente saber que existe um sistema hormonal por tudo. Todos os sentimentos nossos são amor, são substâncias químicas. Quando a gente está triste, ou a gente está faltando com alguma substância, ou está sobrando outra, ou os dois. Quando a gente está ansioso, também. Olha só, quem conhece essa figura? Essa figura aqui, na verdade, a primeira vez que eu a vi foi no Facebook, para mim foi muito marcante. Por quê? Porque assim, essa história dos sentimentos serem substâncias químicas é uma coisa que mexe muito comigo. Porque assim, se você para pensar, parece que é tudo uma grande enganação. Então, você toma uma pílula, você deixa de amar, você fica feliz, você fica triste. E, na verdade, assim, não é, né? São o nosso estado de espírito que provoca a produção ou a não produção dessas coisas. Então, vamos lá. Por exemplo, se uma pessoa está deprimida, ela está com a dopamina média, mas a serotonina e a oxitocina dela estão lá embaixo, estão desse tamaninho. Então, uma pessoa que está deprimida, que está com esses hormônios
muito em baixa, ela não consegue sair do lugar porque ela não tem força para produzir esses hormônios. Então, isso não dá para a gente curar a depressão com aromaterapia, mas ele ajuda bastante no tratamento associado. Tá? Ele vai estimular a produção desses hormônios que são necessários para a felicidade. Por exemplo, que é quando a felicidade, o que é? Quando a serotonina está muito em alta e a dopamina está em baixa. Então, assim, o que é a dopamina? É aquela sensação de frio na barriga. Né? Quando você está apaixonado, por exemplo, aqui nesse terceiro quadro que está o amor, que está a dopamina lá em cima, a serotonina lá em cima e a oxitocina lá em cima, você está apaixonado. Você está com aquela sensação de frio na barriga, você está com aquela sensação de bem-estar, de, ai, tô feliz, né? Por isso que, assim, quem ama, quem está apaixonado, é impossível estar apaixonado e deprimido ao mesmo tempo. É ou uma coisa ou outra. Oxitocina também, né? A sensação de prazer, aquela sensação de você estar em afetividade com uma pessoa. E as endorfinas também, que são a sensação do prazer, né? Tá tudo muito em alta lá no amor. Agora, que nem, se o nosso cérebro tá com a serotonina muito embaixo, a oxitocina muito embaixo e a dopamina lá em cima, o que acontece? A gente começa a ter aquele frio na barriga ruim. Então, é uma pessoa que está ansiosa, com aquela sensação de frio na barriga e ela não está feliz. Isso é uma pessoa que está ansiosa, né? E isso precisa ser tratado, porque isso é um grande problema, né? De ansiedade, assim, um dos males do século, né? Que eu pego muito paciente aqui, que eu faço uma entrevista de saúde antes de começar meu tratamento e, assim, grande parte deles toma medicamento para depressão ou para ansiedade, ou já teve síndrome do pânico, né? Isso é uma coisa muito recorrente. E a aromaterapia vai ajudar a neutralizar a produção desses hormônios, certo? Vamos lá. Então, quais são os hormônios da felicidade? Dopamina, serotonina, oxitocina e endorfinas. Como que a gente produz esses hormônios? Abraçando, se relacionando, né, ficando feliz, as endorfinas, por exemplo, praticando uma atividade física. Então, assim, está tudo muito associado, né? A produção desses hormônios com a nossa felicidade. E onde que são produzidos esses hormônios da felicidade, por exemplo, gente? Todos eles são produzidos no mesmo lugar aonde atua o nervo olfativo no cérebro, ou seja, no nosso sistema límbico, ali no nosso hipocampo. Né? Por exemplo, a dopamina é produzida na substância negra, que fica ali no hipocampo. A serotonina é produzida na nossa glândula pineal, que também fica ali, pertinho do hipotálamo. A oxitocina é produzida no hipotálamo e na hipófise, que também fica ali no sistema límbico, e as endorfinas, elas são produzidas na hipófise, que são também no sistema límbico. Por isso que se conseguiu se associar o tratamento de problemas emocionais com o olfato, certo? Vamos lá, gente. Acho que tudo certo sobre a aromaterapia essencial, assim, a ciência da aromaterapia, era isso que eu tinha para falar, tá bom? Se alguém tiver dúvida, no final abro para pergunta. Tá bom? Lembrando que eu não sou aromaterapeuta, mas eu estudei bastante porque muita gente da equipe me falou agora no final do ano que está com dificuldade de vender o óleo essencial. E se a gente está com dificuldade de vender qualquer produto, é porque a gente ainda não comprou esse produto. A gente ainda não comprou a ideia do produto. Né? Então, assim, se eu tenho dificuldade de vender o óleo essencial, é porque no fundo eu não acredito muito nele. Se eu tenho dificuldade de vender luminescência, é porque no fundo eu não acredito muito nele. Né? Então, assim, eu não dou o valor do produto pelo benefício. Então, é isso que a gente precisa ter em mente, tá? Por isso que eu resolvi falar como que ele funciona, porque tem gente que não sabe nem se ele funciona, tem dúvida até se ele vai funcionar. E ele vai, tá bom? Tem muito estudo comprovando. Óleos essenciais, gente. Qual que é a grande diferença entre os óleos essenciais e as essências? Os óleos essenciais, eles são um produto de uso profissional, tá bom? A gente não pode exagerar no uso do nosso óleo essencial. A gente não pode ingerir, por exemplo, o Evoque, a gente não pode passar ele no corpo, ele não foi feito para isso. Ele foi feito para somente inalação. Então, assim, ele é de um uso profissional, ele não é de um uso para dar um cheirinho no cosmético. Né? Por exemplo, tem um creme hidratante que contém óleo essencial de amêndoa, sei lá eu do que, né? Sempre de alguma planta ou alguma coisa envolvida. Ele não vai conter, ele vai ser um óleo puro. Ele é feito, a produção do óleo essencial é uma destilação super complicada. Fui ver como é que ele é feito.
é canudinho para lá, é pinga-pinga para lá. E assim, a quantidade de planta que precisa para a produção do óleo essencial é uma coisa de louco. São toneladas para a produção de 1 litro, muitas vezes. Então, assim, o produto, ele é muito concentrado. Então, assim, cautela no exagero, tá? Muita cautela no exagero do uso do nosso produto. Não precisa, tá? Não precisa usar 24 horas de Energize para se sentir energizado, tá bom? Ele tem um efeito terapêutico, né? Assim como a essência, na verdade, ela é só para dar um cheirinho gostoso no ambiente, para você sentir o cheirinho e se sentir, gostoso, tá bem gostosinho. Ele não tem o efeito de tratar alguns dos nossos problemas, né, de saúde. O óleo essencial, ele também pode ser considerado uma matéria-prima. Então, assim, você não vai pegar o seu óleo essencial e usar como se ele fosse um óleo vegetal e passar no corpo todo, né? Isso não existe. A gente vai pegar um óleo vegetal, por exemplo, um óleo de abacate, por exemplo, e pingar o óleo essencial se a gente quiser passar. E o Evoque, ele não foi feito para isso, tá bom? Já vou chegar lá. Ele é destilado a partir de plantas sempre, tá? Sempre os óleos essenciais são a partir de plantas. Não tem óleos essenciais que sejam sintéticos, tá? Os sintéticos são as essências e as essências podem ser, sim, aromas artificiais, tá bom? Os óleos essenciais, eles têm alta concentração, altíssima concentração, tá? E as essências têm baixa concentração, por isso não tem uma função terapêutica. Os óleos essenciais, eles podem apresentar efeitos colaterais de acordo com o mau uso, né? Por isso que é importante a gente não exagerar. Mas as essências não. As essências, como elas são muito diluídas, elas não vão causar nenhum tipo de efeito colateral, mesmo se usado em grande quantidade, tá bom? E por que é interessante a gente saber isso? Porque tem muita essência no mercado que custa R$30, né? E aí a pessoa fala assim, mas eu já tenho esse aqui de canela que eu compro ali na feirinha e custa R$30. É impossível ela ter um óleo essencial que custe tão barato, porque a destilação dele exige muita matéria-prima, tá? Então, ela não vai ter um óleo essencial terapêutico. Ela pode até ter uma essência com cheiro gostoso, tá? Isso a gente precisa saber explicar para o nosso cliente. Como que a gente utiliza os óleos essenciais? O Evoque é só inalando, tá? E existem outros óleos essenciais que podem ser usados na pele ou podem ser também ingeridos, tá bom? Lembrando que os nossos não são para esse uso, o nosso é para inalação mesmo, tá bom? Como? Pode ser feito no difusor. Esses dias a Aninha me perguntou, Tânia, por que não pode usar aqueles difusores que tem água, né, para diluir e ele fazer o efeito dele? Porque daí quando a gente dilui ele, parte do efeito terapêutico é perdida. Tá? Então, assim, ele na concentração certa, colocado no nosso difusor, ele vai ter o efeito terapêutico. Quando a gente dilui ele não vai ter um efeito terapêutico tão acentuado, tá bom? Por isso que é importante que a gente use sempre no nosso difusor oficial, tá bom? Dá pra gente pingar gotinhas no travesseiro. Tô fazendo isso, gente. Tô pingando o Defend no meu travesseirinho de dormir, tá muito gostoso, assim, para dar um soninho, acalma bastante, ele é muito gostoso. Você pode pingar a gotinha no algodão e colocar no ar-condicionado do carro, né? Quem ensinou isso foi o Dr. William Amzalag no nosso evento do final do ano, ou pode inalar diretamente no frasco, tá bom? Vamos lá, fazer um pouco de Claret. Você pega o Evoque, abre a tampinha e cheira direto no frasco. Pode fazer o uso assim também, tá bom? Dá pra gente usar em massagens, não o Evoque, tá? Não o Evoque, que não foi feito para isso, tá bom? Mas se usar também, assim, no Longevity TV, também, o Dr. William Zalag, ele fala assim que o nosso, especificamente os produtos, as matérias-primas utilizadas pela Junesse para fazer o nosso óleo essencial, não vai causar nenhum tipo de transtorno, não vai causar nenhum tipo de efeito colateral. Eles tomaram esse cuidado, né? Eles sabem que a gente não é aromaterapeuta profissional, então eles tomaram cuidado de não colocar nada no mercado que vai prejudicar as pessoas. Agora, para quem vai utilizar na massagem, coloquei até aqui a imagem do nosso óleo de banho, porque tem gente utilizando, pingando no óleo de banho 2 gotinhas, né, para provocar aquela sensação de relaxamento, fazendo a massagem com óleo. Lembra sempre de enxaguar, tá? Quando for utilizar em algum óleo para massagem, precisa enxaguar, tá? Ele não vai causar nenhum tipo de efeito colateral sistêmico, ele entra assim pela nossa pele, ele é absorvido, mas ele não vai ter nenhum tipo de efeito colateral, o Evoque, tá? Outros, não sei, mas o Evoque não. Mas lembra sempre de enxaguar, porque ele muitos deles contêm frutas cítricas.
e as frutas cítricas no sol pode queimar nossa pele, pode provocar mancha. Então é por causa disso que a gente não deve ficar passando no nosso corpo, tá bom? Ele não vai provocar nenhum mal, pode passar, desde que enxague. Ingestão, o nosso Evoque não foi feito para ingestão, tá bom? Os óleos essenciais, alguns podem ser ingeridos, desde que haja indicação do fabricante. Então, assim, no nosso não tem essa indicação, mas eles podem sim ser ingeridos para ter um efeito sistêmico, tá bom? E desde que ele seja diluído em um óleo comestível, né? Por exemplo, um óleo de girassol, tá bom? A gente não pode pegar o óleo essencial e tomar uma colherinha, tá? O efeito dele é muito alto, assim, a concentração dele é muito grande e a composição dele não foi feita para ingestão, tá bom? É igual você querer engolir o seu creme hidratante, isso não é legal, tá bom? E outra coisa, como que a gente vai vender o Evoque agora que a gente sabe das propriedades terapêuticas dele, né? Agora a gente pode vender o Evoque com bastante seriedade. Só que a gente precisa conhecer cada óleo essencial, tá? Como eu disse no comecinho do treinamento, aqui eu não quero ficar falando para que serve cada um, porque para isso a gente tem PDF, a gente já teve outros estudos, a gente já teve outros treinamentos aqui para a equipe, falando para que serve cada um, então eu não quero ficar chovendo no molhado, tá bom? Todo mundo já sabe, e isso, para quem não sabe, é só pegar o PDF e olhar, tá? Mas é importante que a gente saiba, né? Vai chegar alguém e falar assim, qual que é a diferença entre o Balance e o Defend? Né? É importante que a gente saiba a diferença, né? Para que serve um, para que serve outro, quando que a gente vai indicar um para uma pessoa, quando que a gente vai indicar outro, tá bom? Agora, uma pessoa que é assim, ai, não, então eu vou comprar um, porque a minha irmã tá com depressão e não tá tomando os remédios direito, não sei o quê. Não, gente, não. A depressão se cura com um médico, tá bom? Pessoal, tá faltando só 6 minutos para encerrar nossa reunião. Assim que acabar essa, na hora de abrir para... Eu tô terminando já o treinamento, mas na hora de abrir para perguntas, eu abro um novo link, tá bom? Outra maneira, vamos utilizar os óleos essenciais, gente? Quem não utilizou ainda os óleos essenciais na sua casa, pega um difusor, coloca um olhinho essencial, veja o benefício na sua vida, tá? Veja a sensação que você vai ter, como que você vai ter, como que você vai se comportar melhor. Vê se você está menos ansioso, se você está mais com mais foco, né? Quando a gente tem um resultado que a gente procura, que a gente vende, é muito mais fácil a gente indicar esse produto para os nossos clientes, tá bom? A gente vai procurar as pessoas que querem beleza, que estão preocupadas com a pele, nossos clientes de Nara, são esses que vão comprar o nosso Evoque? Não, gente, o nosso público é outro agora, tá bom? A gente vai procurar o pessoal que se sente muito ansioso, que está muito preocupado, que está tenso, que está naquela correria louca, que reclama, que está triste, que está com medo, que está com falta de concentração. São essas as pessoas que a gente vai procurar agora. A gente não está procurando quem está procurando uma pele de seda. Tá bom? Não é que não possa vender, claro, né? Vai ter gente que vai querer as duas coisas. Mas o foco agora não é pegar a pessoa que está com queda de cabelo, tá bom? A pessoa que... Os nossos clientes antigos, não são esses que vão comprar o Evoque. A gente precisa buscar novos clientes, tá bom? Precisa buscar clientes que gostem de medicina holística, né? Que gostem de medicina alternativa, que gostem de acupuntura, que gostem de cromoterapia, que goste de auriculoterapia, das medicinas alternativas. Você não vai pegar uma pessoa que só toma antibiótico, anti-inflamatório e é super alopata e vai oferecer óleo essencial porque vai falar que isso não funciona, tá bom? E na verdade é por falta da pessoa ter estudado, é por falta de conhecimento que ela fala que não funciona. Não é porque não funcione mesmo, tá bom? Vamos tentar vender sempre para o consumidor final, porém a gente pode sim oferecer para os aromaterapeutas. Só que sempre lembrando que os aromaterapeutas, eles sempre vão saber mais do que a gente, tá bom? Então assim, a gente pode levar, mostrar a composição, falar como que é feito, como que ele é produzido, falar da seriedade da empresa, mas assim, não dá para a gente entrar em discussão com um aromaterapeuta para que o nosso blend serve. Tá? Isso ele sabe, ele já estudou a lavanda, ele já estudou a bergamota, ele já estudou o eucalipto, ele sabe para que serve. Tá? Então, não adianta a gente ficar batendo boca ou querer apresentar e falar os benefícios para quem já sabe. Tá? Então, vai apresentar para o aromaterapeuta, lembra que ele sabe muito mais que a gente. Tá bom? Qual que é o nosso grande diferencial competitivo? Primeiro, o Evoque, ele é um blend, gente. Ele tem vários óleos essenciais associados que, por sua vez, trazem vários benefícios. Então, ele vai otimizar um tratamento que, de repente, a pessoa teria que ter 3 ou 4 óleos para tratar de um problema.
E o nosso tá tudo no mesmo, ele vai comprar um só, um blend só. Então é mais econômico para ele comprar esse blend do que comprar 5, 6 óleos essenciais diferentes, tá bom? Outra dica que eu queria dar para vocês, gente, uma lista nova, acabei de falar, a gente não vai vender para os nossos clientes antigos. A gente vai pegar quem? Aquelas pessoas que gostam de ir na yoga, que vão na academia da terceira idade, os centros de meditação, clínica de estética, né? São esses os nossos novos prospectos que a gente vai começar a fazer uma lista nova para começar a oferecer, tá bom? Para quem não tem muita prática, né, com Blitz, pode fazer uma enquete, né? Você utiliza óleos essenciais? Você já utilizou óleos essenciais? Qual que é da sua preferência? Qual finalidade? Obrigada pela resposta e eu estou com o lançamento de um produto novo da minha marca e começa, tá bom? Apresentar o produto, tá bom? Pode fazer o day use, né? O day use é muito legal porque a pessoa sente o cheirinho, né? O cheirinho é muito gostoso. Todo mundo sabe que o cheirinho que tem o Evoque, ele é muito gostoso. Então, assim, às vezes a pessoa fica com receio de não comprar porque não vai gostar do cheiro. Leva para casa, cheira todos eles, põe no difusor, vê qual que você vai mais gostar, né? Faz o day use e amanhã você me devolve, você até faz o follow-up. E peça depoimento dos clientes que gostarem. Por quê? A grande maioria dos clientes que usam Evoque, eles usam porque eles já gostam do óleo essencial e não tem como não gostar do nosso. Né? Então, você vai falar assim, você gostou? Adorei. Você pode fazer um depoimento para mim? Às vezes a pessoa não quer fazer vídeo, mas faz áudio. Às vezes não quer fazer áudio, mas escreve um texto. Tá bom? Então, sempre pede depoimento, porque isso otimiza também as nossas vendas. Tá bom? Gente, eu coloquei aqui algumas revisões bibliográficas, né, de artigos científicos que eu peguei para ler. Todos eles muito legais. Quem quiser usar os artigos científicos, eu posso mandar o PDF também, que eu tenho todos eles salvos aqui no meu computador, tá bom? E, pessoal, era isso que eu tinha para falar para vocês. Eu tô com 1 minuto de reunião, então eu vou até parar de compartilhar aqui para a gente fazer a nossa foto, porque eu sei que na hora das perguntas muita gente sai fora e não volta. Então, todo mundo abre a câmera para a gente fazer a nossa foto e eu vou abrir mais uma sala para a gente fazer o nosso debate de perguntas, tá bom? Fotos, fotos, fotos. Sorrisão. 1, 2, 3 e... X. Peraí que tem mais uma... Vixe. Vixe, gente, peraí que... Agora complicou, só sei fazer print de uma tela só. Acho que vou ter que mandar... Só 1 minuto, gente, porque senão eu vou acabar perdendo uma parte da galera. Voltei aqui na página 2. Todo mundo sorrisão de novo. Espera aí. Só 1 minuto, deixa eu abrir aqui todo mundo. Bem na hora chegou o WhatsApp. Bem na hora da foto, gente. Chegou o WhatsApp na tela. Pronto, tirei a foto, gente. Agora eu vou abrir outra sala. Quem quiser retornar aqui para fazer as perguntas, eu vou mandar nos grupos, tá bom? Obrigada pela atenção, pessoal. Um beijo para quem não for voltar.